Olá, gente! Estamos aqui retornando o nosso vídeo ao vivo. Pedimos desculpa aí por essa interrupção, por essa oscilação na internet. Afinal, eu acho que isso é fruto dos nossos inimigos, Tanguy, né? Estamos falando aqui verdades e o povo não quer ouvir. Acho que é isso. É isso. Então você estava falando, só para a gente retomar, sobre a possibilidade de uma crise na Itália, e que isso geraria, portanto, uma crise até maior pelo fato de que os países não poderiam, ter medidas expansionistas unilaterais. Pois é, não é só uma crise na Itália, a maior preocupação é nos Estados Unidos, de um superaquecimento da economia americana. A gente falou isso até em outros encontros nossos aqui. E no caso da Europa, a preocupação é com a Itália, que está com déficits fiscais em expansão e ela teria aí dificuldades para refinanciar a sua dívida. Segundo Edmund Phelps, prêmio Nobel de Economia em 2006 e especialista em cenários macroeconômicos, a recessão seria no segundo semestre do ano que vem. E o alerta do Fundo Monetário Internacional é que o enfrentamento unilateral desse contexto de recessão não vai ser possível, porque Estados Unidos e Europa estão com juros muito baixos, com políticas fiscais muito expansionistas e, consequentemente, unilateralmente, eles não vão conseguir enfrentar esse cenário de adversidade. Não vão conseguir reduzir juros, não vão conseguir expandir gastos para tentar recuperar a economia local e, consequentemente, a economia mundial. Então, o Fundo Monetário Internacional urge pela necessidade de alguma cooperação macroeconômica entre os países, mais ou menos como era falado na época da crise de 2008. Legal. O próximo assunto que eu quero trazer, cara, é um assunto seu. Que você que sempre fala, você que sempre toca no assunto e tal, que é o nosso queridíssimo Maduro. Maduro? Maduro. Maduro tá vivo ainda, cara? Maduro tá vivo ainda. É presidente ainda? Na verdade, não apenas está vivo, não apenas é presidente, como está cada vez mais sólido no poder. Afinal de contas, ele tem feito novas amizades. O que acontece quando você começa a ficar isolado, aquela galera com a qual você andava já não gosta mais de você, as coisas foram mudando e tal, você começa a fazer novos amigos. E o Maduro, portanto, tem se aproximado bastante tanto da Rússia, isso a gente comentou aqui recentemente, ele esteve em Moscou não faz muito tempo, como também da Turquia. Recentemente, o Erdogan esteve em Caracas, né? Então é mais um estado aí para se aproximar. O Erdogan foi fazer em Caracas, cara. Pois é, na verdade, o que está acontecendo no mundo agora é que você tem alguns antagonismos com relação aos Estados Unidos, né? Então, só para lembrar, a Turquia é parte da OTAN, é um aliado tradicional dos Estados Unidos, só que vem num processo de afastamento, então se aproximou bastante da Rússia e também da China, e esses países vêm buscando exatamente aqueles países que vêm sendo rejeitados pelos Estados Unidos. A Venezuela, portanto, tem todo o interesse em se aproximar de quem quer que seja. Então, quando você fala sobre o Erdogan, você tem uma série de possibilidades de investimentos, de mais comércio. No fim das contas, você investir na Venezuela, nesse momento, você tem uma quantidade muito grande de oportunidade. Ninguém quer investir na Venezuela, então a Turquia está aí para isso. É tipo aquela galera do fundão da sala. Chegou na escola nova e tal, não consegue fazer amigos, aí você se junta àquela galera lá do fundo, que vai te aceitar, vai gostar de você do jeito que você é. Entendi. Aí você tá querendo ser aceito por um grupo, tá com essa necessidade de aceitação, aí procura quem te der bola. E aí, um dos big boss dessa galera do fundão, que é a Rússia, foi lá e mandou aeronaves militares para a Venezuela esses dias agora. O recado é muito claro, né? O recado é: olha, o Brasil está dizendo que não gosta de você, os Estados Unidos estão sancionando, está acontecendo, você está cada vez mais isolado, mas fica tranquilo porque ninguém vai invadir o seu território porque eu estou colocando minhas aeronaves aqui. Eu acho que ninguém está muito disposto a comprar uma briga com a Venezuela se a Rússia vier junto. Então, isso acaba dando uma grande sobrevida, aliás, é uma posição política importantíssima para a Venezuela, para o Maduro. Por isso que eu estou dizendo que não apenas ele está vivo, não apenas ele é presidente, como ele é mais presidente, está mais vivo do que nunca. Você acha que as Forças Armadas brasileiras não dão conta das Forças Armadas russas? Acho, assim, não dar conta, não vou dizer, tá? Mas talvez tenha que ter uma preparação um pouco mais longa. Um século e meio, talvez possa dar conta. Uma ajuda externa. Uma ajuda externa, Aí, de repente, a gente pode começar a brincar assim. Entendi, tá ok. E a outra coisa que eu queria trazer, só para a gente finalizar a pauta de hoje, é que foi assinado ontem, no dia 10, aliás, é o dia que se comemora os 70 anos da Declaração Universal de Direitos Humanos, né? Foi assinado no dia 10 de dezembro de 1948, foi assinado o Pacto Mundial sobre Migrações. Os Estados Unidos não assinaram, né, como já tinha sido anunciado, o Brasil assinou, mas já há uma sinalização do governo eleito, né, principalmente por parte do chanceler, de que não vai permanecer, então deve sair já no início de 2019. Ele avisou pelo Twitter, né? Ele avisou pelo Twitter, exatamente. E, na verdade, basicamente o que esse pacto diz não é um pacto vinculante juridicamente, então não é algo que gere obrigações imediatas para os estados, mas estabelece algumas
alguns padrões de comportamento que deveriam ser seguidos, o que a gente costuma chamar de um regime internacional. São normas, são formas processuais, então, principalmente para se coletar informações acerca de quem está migrando. Quando a gente fala sobre quem está migrando, saber também quais são as causas que levam à migração. Então, quanto mais informações você coleta, melhor para você saber lidar com a questão. Oferecer uma ajuda básica, né, uma assistência básica para quem está migrando. Muitas das pessoas que migram estão em condições muito precárias de saúde, de alimentação. Então, oferecer algum tipo de ajuda. E o que o futuro chanceler, né, o Ernesto Araújo, disse é que não dá para você falar sobre um pacto mundial sobre migração, porque migração não seria um problema global. Migração é uma questão local, é uma questão que tem que ser tratada de acordo com a soberania de cada um dos países. Mas me parece que talvez uma coordenação seria algo aceitável, interessante, exatamente. E tal. Na verdade, assim, me parece que a posição brasileira é basicamente seguir aquilo que os Estados Unidos estão fazendo, só que são condições muito diferentes que nós temos entre Brasil e Estados Unidos. Até porque os Estados Unidos, com toda essa política do Trump, recebe uma quantidade bastante significativa de refugiados, de imigrantes. Os Estados Unidos têm o quê? 300 milhões de habitantes? Pouco mais. Pouco mais de 300 milhões. Cerca de 50 milhões nasceram em outros lugares. O Brasil ele tem entre 1 milhão e 1,5 milhão de imigrantes. É uma proporção muito menor. É muito menor. Na verdade, a quantidade de brasileiros nos Estados Unidos, só brasileiros nos Estados Unidos, é mais ou menos parecido, talvez seja um pouco maior do que, um pouco menor do que a quantidade de estrangeiros que tem no Brasil. Só nos Estados Unidos. Só nos Estados Unidos. A gente tinha uma população brasileira nos Estados Unidos de cerca de 1 milhão de pessoas e entre 1 milhão e 1,5 milhão de estrangeiros aqui no Brasil. O que significa que o Brasil, de fato, não é um país que tem a mesma situação, a mesma condição dos Estados Unidos para falar sobre migração. O Brasil, há alguns anos, é um exportador de pessoas. Não um recebedor de pessoas. Né? Exatamente. Então, no fim das contas, assim, a gente vai ver como é que isso vai se desenrolar a partir de janeiro, mas dada a retórica do novo governo, do governo eleito, é muito provável que realmente o Brasil saia. O governo Temer fez aquilo que era esperado, né, tradicionalmente da política externa brasileira, assinou. O Brasil, nesse momento, portanto, é parte do pacto. De novo, não é obrigatório, não é juridicamente vinculante, mas estabelece pelo menos alguns parâmetros de como se deveria lidar com a questão da migração. Só respondendo aqui uma pergunta do Jordani, que perguntou se o Petros está dando certo na Venezuela. A resposta é não, por uma razão muito simples. Jordani não está havendo interesse em comprar. Eu comprei, mas só eu então. Só você comprou e não vai ter para quem vender. Você quer comprar, cara? Não quero, não, obrigado. Não. Certeza? Absoluto. É o negócio do futuro. É mesmo? É. Então fica com ele, cara. Já que ele é tão bom, eu quero que você dê certo e prospere financeiramente. Putin e Erdogan vão fazer esse negócio decolar, você vai ver só. Você que é rentista profissional. Beleza. Então, gente, um abraço. Até a próxima. Aliás, um aviso. Semana que vem teremos a nossa retrospectiva 2018. Retrospectiva, aquela que é um pouco mais longa, que já é tradicional. Pô, você podia ter avisado isso para as pessoas. Ainda não está marcado o horário, mas fiquem atentos aí nas redes sociais do Petit, que nós vamos avisar. Inclusive, vamos marcar lá um eventozinho para que o pessoal possa participar e também compartilhar conosco esse momento de reflexão em relação ao ano de 2018. Que lindo isso, cara. Eu sou bom, cara. Eu sou melhor que você. Ou não. Talvez. Quem sabe. Talvez sim, talvez não. Tá bom. Depois você tira isso da edição porque ficou péssimo. Tá bom. Um abraço, gente. Tchau, tchau.